Oi, hoje a gente vai reagir a um roteiro de estudos feito por um ganhador do Prêmio Nobel. E fica comigo até o final que eu vou ter um lançamento exclusivo aí para vocês. Nós vamos ler a motivação de por que ele fez esse website e eu quero dar a minha opinião, né, parágrafo a parágrafo aqui, discutir o que ele fala dentro do que eu vivi no mundo acadêmico até agora, para compartilhar com vocês outro ponto de vista. E, enfim, tem coisas que eu concordo, coisas que eu discordo, mas de maneira geral, eu acho que é um ótimo guia de estudo com notas bem interessantes para você que quer seguir, né, o caminho, né, de física teórica, ou pelo menos aprender um pouco mais de física para entender um pouco melhor o mundo que você vive. Vamos começar aqui direto ao ponto. O link vai estar na descrição. O site se chama How to Become a Good Theoretical Physicist. Foi escrito pelo Gerard Toft. Procurem sobre ele. Normalmente as pessoas só conhecem Feynman e Einstein, de ganhador de prêmio Nobel. Então aqui fica um novo exemplo para vocês. E vamos ler o motivo dele ter feito esse site. Então ele começa da seguinte forma. Esse é um site em construção para jovens estudantes e qualquer pessoa que, assim como eu, são animados, né, com os desafios feitos por ciência real. E aqueles também que, como eu, estão determinados a usar o seu cérebro para descobrir coisas novas sobre o mundo físico que nós vivemos. Em resumo, esse é um site para todos aqueles que decidiram estudar física teórica no seu próprio tempo. Primeiro parágrafo só de abertura, bem bonitinho, acho divertido. Agora vamos para o segundo. É muito comum eu receber um e-mail muito bem intencionado, mas completamente inútil, de físicos novos, né, que acham que resolveram o mundo. Eles realmente acreditam porque eles não entendem nada sobre a maneira real que problemas são resolvidos em física moderna. Se você realmente quer contribuir para o nosso entendimento teórico das leis da física, e essa é uma experiência extremamente animadora se você tem sucesso, tem muitas coisas que você tem que saber. Primeiro de tudo, seja sério sobre isso. Toda a ciência necessária, todos os cursos necessários são ensinados nas universidades. Portanto, de maneira natural, a primeira coisa que você deve fazer é ser aceito numa universidade e seguir, né, o que está lá e absorver o máximo que você puder. Mas e se você, né, continua jovem na escola antes de chegar nessa etapa da universidade? Ou se você é mais velho e você não está animado, né, de se juntar a essa multidão de jovens na universidade? Esse parágrafo eu acho muito interessante, porque é um prêmio Nobel falando para vocês, gente, o currículo está lá, vocês têm que aprender aquilo, não tem escapatória, não tem como vocês resolverem coisas de física moderna, de resolver as grandes questões do universo, vocês não passaram pelo currículo básico. Eu acho esse parágrafo bem informativo, principalmente para aqueles que amam o argumento de autoridade aqui, cai um pouco aí na real, tá? E aí ele termina falando, né, mas o que acontece se você é muito novo, ou se você já está mais velho e não está afim de ir para a universidade, ou se você é muito novo, você nem pode ir ainda, como que você faz? Deveria ser possível nesses dias coletar todo o conhecimento que você precisa da internet. O problema é, tem muita porcaria na internet. Como que você, né, salva essas páginas raras que são realmente úteis? Eu sei exatamente o que deveria ser ensinado para o estudante iniciante. Os nomes e tópicos que são absolutamente necessários para serem ensinados nos cursos são fáceis de listar, e isso é o que eu fiz abaixo. Essa é a minha intenção, buscar na internet onde as páginas realmente úteis estão, onde os artigos úteis estão, de maneira preferencial, gratuita, né, ou downloadable, dá para você baixar sem ter que pagar nada. Dessa maneira, os custos de se tornar um físico teórico não deveriam exceder o preço de um computador com internet, uma impressora e muito papel e caneta. Infelizmente, eu ainda tenho que te recomendar comprar livros, mas isso é mais difícil de recomendar aqui, talvez para um site futuro. Vamos nos restringir ao mínimo absoluto. As matérias listadas abaixo têm que ser estudadas. Qualquer omissão vai ser punida. Falha. Me entenda direito. Você não tem que acreditar nada que você lê com fé. Tente checar isso. Tente approaches alternativos o máximo que você puder. Você vai descobrir várias vezes que o que as pessoas fizeram era, na verdade, a coisa mais esperta. Isso é incrível. Os melhores textos vêm com exercícios. Faça eles. Descubra que você consegue entender tudo. Tente chegar no nível em que você descobre os diversos, né, as diversas coisas impressas erradas, os pequenos erros
e também os grandes erros. E imagine como você reescreveria tudo isso. Aqui eu acho muito interessante, certo? Porque aqui nesse parágrafo ele já traz opiniões bem mais fortes, vai piorar, dando um mini spoiler, mas aqui ele já fala: se você não estudar algum tópico dessa lista, você vai ser punido com falha. Eu acho essa opinião muito forte e eu fiz, como física, uma ciência experimental. Eu já conheci alguns ganhadores do Prêmio Nobel ao vivo, né? Já tive a chance de conversar com alguns deles e eu perguntei para eles se eles sabiam tudo que está aqui e eles falaram que não. Então, não é necessariamente tão estrito assim. Lembrando que aqui é uma opinião pessoal e não é porque ele ganhou o Prêmio Nobel que ele está certo sobre tudo o resto. Mas isso não quer dizer que você não precisa ter um conhecimento mínimo dos tópicos que vão ser listados aqui. Muitos deles, realmente, se você não souber, por exemplo, muito bem mecânica quântica, a chance de você conseguir contribuir com qualquer coisa em física de partículas é muito pequena. Se você não souber muito bem as bases de mecânica, a chance de você fazer qualquer coisa no seu curso mais avançado é muito pequena. Então, assim, de fato, existem tópicos aqui que são extremamente necessários, que se você não dominar no futuro, você vai ter que voltar neles e dominar eles, que não tem muita negociação, mas tem muito mais coisa aqui do que o currículo mínimo. Vamos para o próximo parágrafo. Posso contar para vocês da minha própria experiência. Eu tive a sorte extrema de ter ótimos professores ao meu redor. Isso me ajudou na caminhada, né? Me ajudou em todo o caminho até o Prêmio Nobel, mas eu não tinha internet. Eu vou tentar aqui ser seu professor, e essa é uma tarefa formidável. Eu estou perguntando estudantes, colegas, professores, para me ajudarem a melhorar esse site. Na sua forma presente, ele é feito só para aqueles que querem se tornar físicos teóricos, mas não um físico teórico ordinário, os melhores. E esse site é feito para aqueles que estão determinados a ganhar o próprio Prêmio Nobel. Se você é mais modesto que isso, bom, termine os cursos que você está fazendo, siga pelas pessoas especializadas em educação que estão vagarosamente mastigando para você o conteúdo antes de te alimentar, blá blá blá. Eu acho isso daqui, assim, o ápice do enjoamento, honestamente, tá? Mas enfim, já já a gente discute isso mais em detalhe. Esse é um site para pessoas ambiciosas. E eu tenho certeza que qualquer pessoa pode fazer isso, se você é agraciado com um pouco de inteligência, interesse e determinação. Agora aqui começam as coisas sérias. Não reclame que isso parece muito. Você não vai ganhar um prêmio Nobel de graça. E lembre-se, tudo isso aqui, todo esse conteúdo, leva pelo menos 5 anos de estudo intenso. E um leitor do site ficou surpreso com essa afirmação, dizendo que ela ou ele nunca terminaria isso em 5 anos. De fato, 5 anos é para as pessoas que esperam gastar a maior parte do tempo deles estudando esse site. Mais do que inteligência, é assumido, né, de estar presente. Porque estudantes ordinários conseguem dominar esse material só quando estão juntos de professores pacientes. É importantíssimo que você faça exercícios, e a maioria dos textos vem com exercícios, faça eles, ou melhor, invente os seus próprios. Tente ser mais esperto que os autores, mas, por favor, não me mande e-mail com suas teorias alternativas até você completar esse estudo inteiro. Se você fizer isso, você vai descobrir que muitas vezes os autores que você está lendo não são estúpidos como você achava. Aqui esse parágrafo eu já acho que ele perde a mão bem assim. Entrem no Instagram, por exemplo, do Prêmio Nobel, que eles fazem várias perguntas e respostas com eles. Muitos vão falar para você que eles nunca estudaram para ganhar um Prêmio Nobel. E eu já conheci pessoas que trabalharam com o Gerald Toft, nunca conheci ele pessoalmente, mas já conheci pessoas que trabalharam com ele. Não acho que era a motivação também. Eu acho interessante que muitas vezes ele fala aqui que, bom, eu tive a sorte extrema de ter ótimos professores ao meu redor, e depois ele faz a crítica das pessoas que estão mastigando para você as coisas, e aí depois ele fala que, bom, isso daqui é 5 anos de estudo para as pessoas que gastam o maior tempo do estudo delas, mas ao mesmo tempo esse material muitas vezes só vai poder ser masterizado, só vai poder ser dominado quando você está assistido de professores pacientes. Então eu acho que é meio contraditório no próprio parágrafo, entende? Bom, eu talvez vou ter dificuldade de dominar esse site porque eu preciso de pessoas que me dêem uma direção, e, enfim, vocês entendem? Eu acho que é um pouco paradoxal aqui, mas enfim, é o que ele está falando. A parte mais importante para mim é que ele teve excelentes pessoas ao redor dele, e excelentes pessoas ao seu redor ajuda muito porque você tem um guia mais fácil. É muito mais fácil você fazer um guia de estudos se você tem uma orientação para alguém te ensinar como estudar
te ensinar o que é realmente crucial. Esse é o papel mais importante do orientador. O orientador não faz o seu doutorado para você, não faz o seu mestrado para você, mas ele sabe que se você tiver 20 referências para ler, ele consegue te indicar as 3 que você realmente precisa ler. É meio que isso o papel de um orientador, na minha opinião. Vamos para a próxima parte aqui? Física teórica é igual um edifício. Ele tem fundações sólidas em matemática elementar e noções de física clássica antes do século XX. Não ache que física antes do século XX é irrelevante, porque agora a gente tem muito mais que isso. Naqueles dias, a fundação sólida, né, foi feita do conhecimento que a gente se beneficia hoje. Não tente construir o seu edifício sem, primeiramente, reconstruir aquelas fundações você mesmo. Esses primeiros andares consistem de matemática avançada, que se tornou então em física clássica, e essas teorias têm a própria beleza dentro de si mesma. Elas são necessárias se você quer ir mais alto do que isso. Em seguida, vem muitas das outras matérias listadas abaixo. Finalmente, se você é louco o suficiente, que você quer resolver esses problemas tremendamente complexos de reconciliar física gravitacional com o mundo quântico, você vai terminar estudando relatividade geral, teoria das cordas, teoria M, Calabi-Yau compactification e coisas a seguir. Isso é o topo do nosso edifício até o momento. Tem outros picos, como condensação de Bose-Einstein, efeito Hall fracional e muito mais. Ótimo também para ganhar Nobel Prize, né? Prêmios Nobel, como o passado mostrou. Uma atenção é importante chamar aqui. Mesmo que você seja extremamente esperto, você provavelmente vai se achar travado em algum momento. Surfe a internet você mesmo. Procure mais. Me fale sobre o que você achou. Se esse site foi de alguma ajuda para você, ou para alguma pessoa enquanto se preparava para a universidade, se esse site motivou alguém, ajudou alguém no caminho, ou suavizou o caminho dele ou dela até a ciência, então eu iria chamar esse site de bem-sucedido. Por favor, me avise. A lista está abaixo. Aí ele bota uma nota aqui, nota que esse site não está feito para ser muito pedagógico. Eu não gosto de textos que tem muita imagem colorida, com coisas que te distraem, de autores que tentam muito ser engraçados. Então essas matérias aqui, essas listas de matéria aqui, inclui algo muito mais focado nos meus próprios interesses. Eu acho esse parágrafo também muito informativo. Assim. O site é feito da maneira que ele acha que é interessante, com as notas que ele acha que é interessante, pensando que ele fez isso depois de já ter ganho o prêmio Nobel. Então você tem que tomar muito cuidado também com essa parte, porque ele nem lembra o que é ter dificuldade nas coisas. Então, às vezes, as notas que ele escolhe são muito claras para ele, mas não vai ser para quem está começando a estudar física. Isso eu já fiz alguns testes também e é verdade. Aí ele coloca, as listas de matérias estão em ordem lógica, mas nem tudo tem que ser feito nessa ordem, mas a ordem aproximadamente indica a coerência, né, entre os diversos tópicos. E algumas notas de aula são mais difíceis do que as outras. Minha opinião geral aqui é que, assim, dentro desse texto tem várias coisas que a gente pode aprender que são úteis, no sentido de postura, no sentido dessa parte de tempo, né? Ninguém aprende física em 2 meses, ninguém aprende física em 1 mês, ninguém vai resolver todos os problemas do mundo sem passar por um ensino árduo por anos, assim, tá? Então, qualquer pessoa que você achar aí que tá falando que ela é muito inteligente e vai resolver todas as coisas e que todos os livros que ela usou não presta e etc., essa pessoa tá te enganando, tá? O caminho é no mínimo aí 5, 6, 7 anos de estudo para você começar a ser capaz de contribuir em alguma coisa. Isso se você tiver ainda, né, ajuda de outras pessoas, entrar numa universidade que ajuda bastante, enfim, tudo que foi discutido aqui. Se você gosta de textos mais rígidos, né, textos mais diretos ao ponto, ache livros desse tipo. Se você gosta de coisas que na verdade te pegam um pouco mais pela mão e anda com você, isso é extremamente ok também. Tem que achar o caminho do aprendizado que funciona para você. Agora vamos olhar um pouco aqui as matérias. Ele começa com languages, né, com linguagem, porque ele fala, né, aprender inglês é crucial, então a primeira coisa que você vai ter aqui é o curso de linguagens, vai ter algumas referências para você estudar inglês, praticamente. Aí ele bota aqui, ó, inglês é um pré-requisito. Se você não dominou isso ainda, aprenda. Você tem que ser capaz de escrever, falar e ler para entender inglês,
Mas você não tem que ser perfeito aqui. Eu acho isso muito importante, tá? Eu acho isso muito interessante, porque a gente assume que a gente tem que ser perfeito em absolutamente todos os tópicos que a gente estuda, incluindo linguagens. Aí ele fala, esse loose English, né, esse inglês meio mais ou menos, usado no texto, é meu. E isso é suficiente. Todas as publicações são em inglês, então note a importância de ser capaz de escrever em inglês. Mais cedo ou mais tarde, você vai querer, né, publicar os seus resultados. E as pessoas têm que entender o que você está falando, e essa é a linguagem universal. Aí ele fala francês, alemão, espanhol, italiano, podem ser úteis sim, mas não são necessários, nem um pouco. Eles não estão nem perto da fundação do nosso edifício, então não se preocupe excessivamente. Você precisa, né, do alfabeto grego, as letras gregas são usadas a lot, então aprenda os nomes dela, mas enfim. Senão você vai se tornar, vai se fazer assim um idiota enquanto você está dando uma apresentação oral. Mas pelo amor de Deus, né? Ninguém vai, pelo amor. Isso daqui, enfim. Se você conseguiu ler e seguir essa página até agora, você provavelmente não precisa de um curso inicial de inglês. Mas, se você quer ser preciso nas suas publicações acadêmicas, você não quer assim ser confundido, você vai achar abaixo aí várias fontes que são úteis para ajudar os leitores nos diversos níveis. Então, eu acho legal que ele começa com essa parte aqui, eu acho legal esse aviso que ele dá, porque realmente as pessoas ficam muito preocupadas com perfeição, enquanto que, na verdade, nosso intuito como acadêmico é passar uma mensagem. Se você consegue passar a mensagem na língua, você já está fazendo um bom trabalho. Você não precisa tirar todo o seu sotaque, você não precisa ser bom o suficiente para saber tudo que tem para saber. Você precisa aprender o suficiente para conseguir o propósito final, que é passar a mensagem. Depois ele vai para matemática elementar, isso daqui vai fazer uma revisão de álgebra, essas coisas de resolver equação. Depois ele vai para a parte de cálculo, números complexos e coisas desse tipo, preparando para mecânica clássica. Aí mecânica clássica aqui você vai começar a ver as coisas com diversos níveis de complexidade. As notas de aula aqui são excelentes. Depois ele vai discutir ótica, depois mecânica quântica e termodinâmica, tem cursos de eletrônica, e esse daqui eu duvido que ele fez. Ele é um físico teórico, essas notas aqui eu dei uma olhada, elas são extremamente experimentais. Enfim, tá aqui, dê uma olhada, são bem legais. Depois eletromagnetismo, aqui também são notas de aula bem legais, tá? Eu li algumas já na minha vida, vale bastante a pena dar uma olhada. Depois física computacional. Esse site aqui, se você usa matemática, esse Mathematical for Students of Science by James Kelly, é excelente. Vale muito a pena dar uma checada. E tem outras dicas aqui de física computacional. Depois a gente vai para mecânica quântica não relativística. Notas de mecânica quântica dele também vocês podem, não é dele, né, mas as que ele coleta são muito interessantes, mas tem um material infinito de mecânica quântica na internet, em termos de notas que são interessantes. Depois a gente vai para a parte de átomos e moléculas, vale muito a pena dar uma olhada nessa parte também. Física do estado sólido, aqui a gente já começa a ir para uma parte mais nichada. Não é normal, né, você ter cursos na parte obrigatória do currículo, pelo menos na USP não tinha em física do estado sólido, você pode pegar como optativa. Mas tem muita coisa legal para aprender nesse tópico também. Física nuclear, depois física de plasma, matemática avançada vem só nessa parte aqui. Eu acho isso curioso, porque na real ele está preparando aqui para você começar a ver física de partículas. Então, enfim, eu acho curioso que ele bota ali, eu talvez traria um pouco mais para trás. Você vai começar a ver coisas mais pegadas aí de matemática. Aí a gente vai para a relatividade especial, mecânica quântica avançada, fenomenologia de partículas, relatividade geral, cosmologia. E aí aqui o site já começa a não ter as notas de aula, porque não está completo, né? Aí depois tem Quantum Field Theory, né, teoria quântica de campos, que aí ele completa porque, enfim, ele é um monstro nisso. E a parte de supersimetria, astroparticle physics, teoria das supercordas e, enfim, essa parte já começa tópicos que são, como se diz, no topo do nosso edifício. E aí, enfim, tem outras coisinhas ali sobre outras referências, perguntas e questões e agradecimentos. Isso conclui o review, né, do site e eu queria então dizer para vocês algumas coisas aqui. Eu acho que se você seguir esse currículo aqui, você vai ter um bom ponto de partida para ver os tópicos principalmente, e aí mesmo que as notas de aula ali sejam mais complicadas do que você imagina, ou do que você consegue lidar naquele momento da sua vida, você tem o tópico. E você pode procurar as suas notas de aula, as notas de aulas que servem para você, os livros que servem para você dentro daqueles tópicos. Então eu acho que o roteiro aqui é extremamente válido.
Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena estudantes de diferentes níveis dar uma olhada e checar o que eles podem fazer com isso, e eu acho que vocês vão gostar também. Aí eu tenho uma notícia aqui, que eu tô lançando, né, uma proposta aí. Nós temos aqui, por incrível que pareça, alguns membros do canal, temos um grupo no Discord, e vamos tentar começar, né, e você pode ter acesso a isso por 12 parcelas de paciência e, enfim, calma, mas estamos tentando traduzir esse site aqui, certo? Nós vamos pegar os tópicos aqui e ir traduzindo as notas de aula, botando o nosso toque nelas, né, abrindo algumas partes, vendo o que dá para adicionar, para criar uma referência que seja tipo esse site, mas em português, para que isso fique mais acessível. Então é um projeto que eu estou tentando começar aí com o pessoal do Discord. Não fiquem excessivamente animados, porque, enfim, eu estou terminando meu doutorado, preparando a mudança para o pós-doc, estou com uns 9 projetos em andamento que eu tenho que terminar. Estou criando conteúdo para 3 redes sociais. Enfim, vivendo a minha vida pessoal também, fazendo bastante coisa. Então, obviamente que isso vai ser um projeto separado, que eu vou tentar começar com as pessoas aí, para a gente conseguir contribuir um pouco aí também, trazer um pouco de volta aí, igual eu falo em vários vídeos, para a nossa comunidade de pessoas interessadas em ciência no Brasil, que querem, enfim, levar o nome da pesquisa brasileira mais para frente, que querem capacitar outras pessoas, né? Não tornar o conhecimento como algo competitivo, mas sim colaborativo, como deve ser, na minha opinião. Então, estou começando esse projeto com as pessoas, tem vários alunos que estão entrando na faculdade agora, e eu acho isso ótimo, porque, enfim, você vai estar estudando e ao mesmo tempo criando notas de aulas para as pessoas, é uma ótima maneira de ensinar, uma ótima maneira, e toda oportunidade de ensinar é uma ótima oportunidade de aprender. Então, vamos ver como que isso desenrola, talvez dê certo, vai demorar, não, como ele falou, são 5 anos para estudar esses tópicos todos, então não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos conseguir traduzir isso tudo, mas queria que a gente começasse pelo menos os tópicos principais do currículo básico aí nos próximos anos. Vamos ver como é que isso desenvolve. Desejem sorte. É isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.